queridos alunos, bom dia a todos. Aqui é a professora Aline e hoje nós iremos dar continuidade ao tema 7 da nossa disciplina de arte que fala sobre o Barroco. Hoje nós iremos estudar o Barroco no Brasil. O Barroco no Brasil ele iniciou no século XVII na Bahia, em 1601. Publicação de prosopopeia de Bento Teixeira. Além da literatura, manifestou-se também nas artes plásticas, na arquitetura, principalmente pela obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que nós iremos estudar nesta aula. Então, como foi o Barroco como forma de arte? O Barroco designa o estilo arquiteto pictórico, escultórico e arquitetônico, que predominou no século XVII, principalmente na Europa, mas também em países da América, entre eles o Brasil, disseminado entre outros artistas pelo celebrado Aleijadinho Antônio Francisco Lisboa. Como estilo, o Barroco define-se pela busca de um equilíbrio entre os diversos componentes da composição, onde as partes não são perfeitas em si, como no Renascimento, mas adquire harmonia pela sua relação dinâmica. O Barroco é arte harmônica intensa, por vezes dramática, onde o contraste é predominante. Então, assim como o Barroco na Europa, como nós vimos aqui, ele teve artistas que foram consagrados como Caravaggio, dentre outros. Aqui no Brasil também houve a consagração de Aleijadinho, que é Antônio Francisco Lisboa. Ele recebeu esse apelido por conta de uma doença degenerativa em que perdia os movimentos e impedia ele de andar. Mas diz a história que ainda assim ele pedia para os seus ajudantes que marrassem em suas mãos martelos para que ele pudesse então fazer as suas esculturas. Nós podemos também perceber a diferença do Barroco europeu para o Barroco brasileiro foi os materiais, a matéria-prima. No Barroco europeu, a principal matéria-prima era o mármore. No Brasil, principalmente nas regiões onde não havia portos, ou seja, onde não vinha material de Portugal para o Brasil, foi substituído, como em Minas Gerais. Em vez de mármore, foi substituído pela pedra-sabão, que foi a principal matéria-prima das obras de Aleijadinho. E a vida social no Brasil, como ela ocorreu na época do Barroco? A vida social ela girava em torno dos engenhos ou das grandes propriedades rurais e fazendas. A dualidade era constante. A busca pelo modelo da civilização europeia convivia com a escravidão e a distância moral da Igreja Católica. Eram raras as mulheres alfabetizadas, as meninas elas aprendiam a costurar, a bordar e ter outros ofícios que eram exclusivos para as mulheres. Então a vida social no Brasil nessa época era bem conturbada, como disse bem aqui o texto, a dualidade, querendo se parecer com a Europa, mas ao mesmo tempo a escravidão, a divergência com a igreja também foi um grande contraste naquela época. No contexto histórico, influenciado pelo Barroco português no Brasil, o estilo se desenvolveu durante o período colonial no século chamado Século de Ouro, pois iniciou-se então a exploração do ouro na região das Minas e do diamante, que ficou conhecida a cidade por Diamantina. Foi durante o ciclo do ouro que a exploração desse minério foi a principal atividade econômica desenvolvida no país. Minas Gerais foi o grande foco, onde muitas jazidas foram encontradas. Nessa época, a primeira capital do Brasil, Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro. Diante disso, o número de habitantes no Brasil aumentou consideravelmente, o que propiciou uma época de forte desenvolvimento econômico no país.
No Barroco Mineiro, o destaque foi Aleijadinho, de quem nós acabamos de comentar. Algumas referências de Aleijadinho. Foi um dos ícones mais importantes do barroco brasileiro, conhecido como Aleijadinho, filho de um respeitado mestre de obras e arquiteto português e de sua escrava. Nasceu em agosto de 1730 na chamada Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. As principais obras de Aleijadinho foram os 12 Profetas e também cenas da Paixão de Cristo, como nós podemos ver nesta imagem, onde ele usa a principal matéria-prima da região, que era a pedra sabão. Os principais autores e obras escritas, então o barroco ele também se destacou na literatura, onde nós temos como destaque Bento Teixeira, autor da Prosopopeia, poema egípcio com 94 estrofes que exalta a obra de Jorge de Albuquerque Coelho, terceiro donatário da capitania de Pernambuco. Temos também Gregório de Matos, um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil, que destacou em suas obras sua poesia lírica, religiosa, erótica e também sátrica. Temos também Manuel Botelho de Oliveira, foi o primeiro brasileiro a publicar versos no estilo barroco. A sua principal obra destaca-se Música de Parnaso, que foi feita em 1705. Frei Vicente de Salvador, também historiógrafo e o primeiro prosador do país. De suas obras destacam-se História do Brasil e História da Custódia do Brasil. Temos também Frei Samuel de Santa Maria de Itaparica, autor de Eustáquios e Descrição da Ilha de Itaparica. Também um grande destaque na literatura barroca no Brasil. O estilo rococó apareceu em Minas, na Bahia e em algumas igrejas espalhadas por todos os outros estados do Brasil. Inúmeras peças do mobiliário da nobreza, época imperial do Brasil, trabalhadas nesse estilo e no estilo barroco. Além das igrejas, aparecem casas, sobrados, chafarizes, fortes, câmaras municipais e algumas fazendas que foram arquitetadas no estilo barroco no Brasil. Vamos à nossa agenda. A nossa agenda vocês irão confeccionar a ficha 14 conforme as orientações do livro didático e entregar via Google Classroom até a data do dia 29/6. Só lembrando que todas as atividades, a partir de agora, elas serão entregues neste e-mail, no Google Classroom. Muito obrigada a todos, um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus possa nos iluminar e nos livrar de todo mal. Amém.